Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 7, que tem por título Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Nosso texto principal está escrito em 2 Timóteos, capítulo 2, versículo 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O resumo da lição nos diz assim: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Nossos objetivos são mostrar que precisamos ser fiéis ao Senhor como um soldado, saber o significado de ser fiel como um atleta e compreender que precisamos ser fiéis como um agricultor. Nosso texto bíblico está localizado em 2 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6. Você deverá fazer essa leitura em classe com seus alunos, pode ser de forma alternada ou voluntária, de forma que não deixe de ser realizada, pois é o tema central de toda a discussão que se segue. Nossa lição está dividida em três grandes tópicos que são simples e práticos de serem trabalhados. O número 1 nos diz fiel como soldado, 2, fiel como um atleta e 3, fiel como um agricultor. Esses são os 3 tópicos que trabalharemos ao longo desta lição. Caro professor, essa lição é uma lição muito importante para ser trabalhada com os seus alunos, porque ela traz uma temática que praticamente é elemento central da trajetória cristã, que é a fidelidade. O crente, ele deve buscar ser fiel em todas as suas ações, porque a fidelidade vai garantir a condução, a perenidade de uma vida com Cristo, uma vida de aprofundamento, uma vida de maturidade cristã e ainda a garantia da salvação por termos sido fiéis até o último dia de nossas vidas. Então é importante destacar essa fidelidade. E aí o autor traz 3 elementos centrais, 3 analogias que serão trabalhadas na lição, que é a analogia ao soldado, a analogia ao atleta e a analogia ao agricultor. Nós vamos ver quais lições essas 3 profissões trazem para nós na caminhada cristã. No nosso tópico 1, nós temos aqui fiel como um soldado, esse é o título do nosso tópico, vai trabalhar os aspectos que envolvem o soldado. O que o soldado tem que nós precisamos conhecer em comparação com a fé, com a nossa trajetória cristã. Então, o soldado, ele tem algumas características, e aí o professor pode já iniciar fazendo a apresentação de que forma esse soldado era apresentado no contexto bíblico. Quando Paulo menciona soldado, apesar de nós termos já uma imagem de soldado formada em nossa mente, é importante mostrar ao seu aluno de que forma esse soldado era retratado naquele contexto de Roma. Para isso, nós temos aqui algumas dicas do nosso livro de apoio. Nosso autor, Tiago Brasil, ele traz alguns elementos que eu gostaria de destacar para vocês. Então, o professor pode lembrar em sala que o soldado, ele não era apenas mais um na sociedade ou uma pessoa que prestava um serviço qualquer. Não, o soldado, ele tinha um destaque na sociedade, ele era separado e uma vez soldado, ele estava ali para servir aquela nação, custe o que custar. Então, de fato, tinha uma especialidade, algo de fato separado dentre todos que faziam parte daquela comunidade. Então, nós temos aqui alguns nomes, né, que o nosso autor traz aqui para nos rememorar as funções de que um soldado tinha na época de Roma. Então, nós temos os dignitas, que era como se dominava esse reconhecimento público, né, que um cidadão recebia pelas ações em favor da coletividade. Então, dignitas era
era um título, né? Era algo ali prestado àquele soldado que estava servindo. Então, ele tinha esse destaque dentro da sociedade, esse reconhecimento público desse serviço. Então, o soldado romano, ele era venerado, ele era honrado por onde ele passava, porque ele sabia que estava exercendo uma função especial, uma missão especial. Nós temos também o potestas, que era o legítimo poder exercido pelo militar que lhe conferia a competência de liderança entre seus pares. Então, um soldado ele não apenas obedecia a ordem, mas também ele trazia ali a competência de liderança. Então, onde ele estava, ele tinha esse poder, ele podia exercer, não apenas por uso da força, mas por uso também do domínio social, psicológico, moral, dentre esse meio em que ele convivia. E nós temos, por fim, o auctoritas, que era ilimitada, né? Quando referente ao imperador diz respeito à possibilidade de ser reconhecido como digno de obediência. Imagine um soldado ouvir do próprio imperador que ele era um auctoritas. Ele tinha essa dignidade, ele tinha esse reconhecimento do próprio imperador, alguém digno de obediência. Então, todos deveriam tratar o soldado com dignidade, com respeito. E aí, o autor aqui também vai mencionar que o ponto central da discussão do soldado é exatamente a disciplina. Porque o soldado ele estava pronto para a batalha, ele estava pronto para executar aquilo que lhe era ordenado. E aí esse tópico aqui vai trabalhar exatamente com essa questão dessa fidelidade em meio às batalhas, em meio às guerras, porque a lição nos diz, ser fiel em tempo de bonança é muito fácil, mas o soldado, ele quando está numa batalha, ele é levado ao extremo da sua força, ao extremo do seu psicológico, ao extremo do seu emocional, e ainda assim ele se mantém firme na sua missão, porque ele foi chamado para executar uma missão. E assim também o professor vai comparar essa figura do soldado com a fidelidade cristã. Por isso que há essa comparação nesse primeiro tópico. E aí Paulo exatamente ele lança esse desafio, né, para manter a integridade nos tempos de adversidade. Né? Ele diz aqui em 2 Timóteos, capítulo 2, versículo 3, vamos ver o que nos diz aqui, o livro de 2 Timóteos. 2 Timóteos, capítulo 2 e versículo 3, nos diz o seguinte: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele instrui a Timóteo a se comportar como um bom soldado, aquele que, de fato, em meio aos sofrimentos, cumpre a sua missão. Ele está ali para exercitar, para executar uma missão. E assim, mesmo diante das batalhas, ele consegue atingir o seu objetivo. Então, esse é o tema que deve ficar marcado no coração de seus alunos, que você não pode deixar de falar aqui, é exatamente a disciplina que o soldado tem, a fidelidade em se manter fiel na sua missão, mesmo que nesse meio aconteça dificuldades, né, que possam aparecer, por exemplo, dificuldades físicas, psicológicas, mas ainda assim, como um bom soldado, ele deve manter firme em seu sofrimento, assim como o apóstolo Paulo havia orientado a seu discípulo Timóteo. Então, essa fidelidade aqui é garantida através dessa consciência, essa consciência de que eu preciso e de que eu tenho uma missão. É muito importante deixar isso claro para seus alunos. Agora é o nosso momento EBD. Caro professor, você já divulgou esta semana a EBD na sua congregação? Se não,
Aproveite, nós temos alguns cultos durante a semana, no domingo, que você pode usar um espaçozinho de 5 a 10 minutos para divulgar a EBD na sua igreja. Você pode trazer ali uma pequena fala, você pode apresentar a lição que está sendo tratada, convidando os irmãos que ainda não participam a participarem da maior escola teológica do mundo, que é a Escola Dominical. Não deixe de divulgar na sua igreja, na sua congregação, este momento importante. Faça um momento EBD na sua congregação. Tópico 2, fiel como um atleta, diz, encarando a vida com a dedicação de um atleta. Pergunte aos seus alunos, você conhece um atleta? Você já conheceu, já conversou com um atleta? Você sabe o que ele passa para se preparar para uma maratona, para uma corrida, para uma atividade física? Ora, o atleta, ele não só deve estar preparado na hora da competição, mas nós sabemos que o atleta ele tem que vir de tempos anteriormente uma vida regrada de exercícios, de dietas, para que no dia da competição ele esteja em forma, com o corpo adequado para cumprir a sua missão, que é exatamente aquele exercício, aquela atividade que lhe foi proposta com sucesso. Então, servir a Deus é da mesma forma como pode ser comparado, com a vida de um atleta. Por isso que o apóstolo também usa essa alegoria, porque o que acontecia, Muitos dos gentios, os gregos, eles tinham essa história da competição. Aqui ele diz, usando a mesma imagem para descrever, o apóstolo lembra que diferentes dos atletas terrenos, em carreira, todos poderemos ser coroados. Então, ele diz, olha, se vocês correm para que um só receba o prêmio, aqui todos que correm, receberão o prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, o atleta que corre em Cristo, ele ganha de qualquer forma. Não é uma competição. Eu não preciso ganhar do meu irmão, mas eu preciso ganhar de mim mesma a cada dia. Então, o atleta, ele passa também pelo processo de disciplina, certo? E aqui vale salientar que a disciplina, ela é um fio condutor dessas 3 profissões que nós estamos apresentando aqui para vocês, exatamente para mostrar que toda profissão, toda vocação de sucesso, ela só é contemplada, ela só pode ser vista porque há ali um processo de disciplina contínuo. E aqui, nos atletas, nós vemos claramente isso, olha. A lição nos diz, dedicação, abnegação, austeridade e seriedade. São termos aqui bem importantes, títulos fortes, que nos conduzem aqui. Essa abnegação é abrir mão. É o fato de eu querer algo, mas eu sei que aquele algo pode me prejudicar. Por exemplo, o atleta, ele sabe que se ele comer certos alimentos no período em que ele está se preparando para a prova, aquela alimentação pode tirá-lo do campeonato, pode tirá-lo daquela maratona, porque vai agredir o seu organismo. A seriedade, você levar a sério aquela missão. Então, assim como na nossa caminhada cristã, nós temos que levar a sério aquilo que Deus tem para nós, a nossa missão aqui na Terra, porque nós não fomos chamados apenas para ser crentes em Cristo, mas para dar frutos, como nós já vimos, para perdoar. Em outras lições aqui, como Cristo fez, assim nós também faremos. Então, tendo a certeza que nós seremos coroados, não se trata apenas de algo competitivo, mas sim de algo coletivo, e que o Senhor quer de nós essa fidelidade individual, porque todos na coletividade que forem fiéis receberão a coroa da vida, o prêmio da soberana vocação, como nos diz o apóstolo Paulo.
E aí, no subtópico 3, ele traz um ponto interessante, que é importante você mostrar para seus alunos, que diz o seguinte: a felicidade de quem venceu de modo íntegro, porque não se trata apenas de vencer uma batalha, mas de que forma essa batalha foi vencida, né? Paulo nos ensina a imagem que correlacionada ao reino e vida atlética, que a vitória a qualquer custo é bem pior do que uma derrota. Então veja aqui, e o que está sendo mencionado aqui? O que Paulo queria dizer? Ora, eu tenho que ganhar a qualquer custo, certo? E não é bem isso, certo? Na verdade, o benefício uma vitória alcançar através de trapaças e enganos. Ou seja, não adianta eu ter a vitória por meio de barganhas, por meio de trapaças, por meio de rótulos. Rótulos, isso mesmo, fale para os seus alunos, rótulos cristãos. Porque muitos jovens estão na igreja com vestes de salvos, de crentes, tem todo um jeito de crente, mas o seu coração está distante do Senhor. Então ele tem toda aquela condição de atleta, mas ele não é o atleta. Nós sabemos que tem pessoas que fazem exercícios físicos e utilizam de meios ilegais, de meios impróprios para adquirir músculos. Então, pessoas que tomam algumas substâncias para aumentar o porte físico, mas nós sabemos que essas substâncias, ao longo dos anos, elas danificam o nosso organismo, elas trazem doenças. Assim, também Paulo dizia que deve ser realizado nessa caminhada cristã de modo digno, também reconhecendo as fraquezas, também reconhecendo as perdas, quando necessário sermos também corrigidos. Então, não deixe de mencionar esse ponto para seus alunos. Nós devemos ganhar a nossa guerra, a nossa luta e também a nossa maratona de forma íntegra, de forma fiel. Porque o que diz aqui? Contudo, a desgraça na vida dos perversos virá a galope e sem piedade. Não viver de aparências, porque o Senhor cobra daqueles que usam de falsidade. Então é importante aí a veracidade dessa fidelidade, não a aparência de piedade, uma aparência de fidelidade a Cristo. Por quê? Porque quem vê todas as coisas, no Salmo 139 diz que o Senhor sonda o nosso coração. Então ele sabe a verdade que está lá em nossa alma, certo? Então não deixe de destacar esse ponto para seu aluno. No nosso tópico 3, nós temos o comparativo com o agricultor, fiel como agricultor. E aí, mais uma vez eu sugiro o professor iniciar perguntando se os alunos conhecem o trabalho de um agricultor, do que se trata o trabalho do agricultor. Aqui na lição, no livro de apoio, nós também temos algumas dicas que o nosso comentarista nos traz, né, mostrando aqui que o bom agricultor é aquele que possui pleno domínio sobre a sua arte. A agricultura, por mais simples que pareça, também possui suas especificidades, segredos e exigências. Então, veja que interessante aqui, né, esse ponto para o professor trazer em sala, certo? Então, nessa dica aqui que o nosso comentarista nos traz, fala sobre essa profissão que muitas das vezes até não valorizam, né? Por questões, porque é agricultor, é zona rural, né? Mexe com a terra, é o pesado. Mas nós vamos ver aqui nos tópicos que se seguem as grandes lições que o nosso agricultor pode nos trazer. Então, viver junto de Deus é maravilhoso, entretanto, não implica uma vida de facilidades. E aí, esse ponto aqui é interessante, né? Na verdade, ele vai trazer isso ao longo das 3 profissões. Nós já vimos que a disciplina, ela percorre todas as 3 profissões, assim como também a do agricultor. Nós vamos ver aqui os detalhes. Mas nós vamos entender que o que o agricultor tem que faz esse comparativo da nossa caminhada cristã de fidelidade
ao Senhor. A exortação de Provérbios 6:6, certo? Vamos ler aqui, Provérbios, capítulo 6, versículo 6, nos diz o seguinte: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Então, ele compara aqui, o agricultor como a formiga, que logo cedo se levanta e vai atrás do seu mantimento. Então, o agricultor é uma profissão que exige acordar cedo, arar a terra, verificar, a questão do sol, da água, se não há insetos que corroem aquela plantação. Então, há uma série de atitudes e fidelidade que dizem respeito a essa profissão, são inerentes a essa profissão. Se o agricultor ele não toma essa postura diante da sua plantação e negligencia essa plantação, obviamente ele terá frutos raquíticos, pequenos, não prontos para consumo. Por quê? Porque ele não está se dedicando, Então, essa exortação serve para muitos. Por quê? Porque há muitas pessoas, e aí quando se pensa nesse versículo de Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, só se pensa às vezes no campo terreno, naquele campo em que, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um emprego. Na verdade, esse versículo ele se aplica à vida espiritual. Porque nós precisamos deixar a preguiça de lado, e aí é importante você destacar esse ponto para os seus jovens, para a busca espiritual. Então, muitos jovens já não oram mais, já não consagram mais, já não têm uma vida com Deus por preguiça. Eles não estão mais com essa disciplina, e mais uma vez puxando não estão mais com essa disciplina, porque a disciplina ela gera fidelidade. Ser fiel não trata apenas de cumprir rituais, mas a disciplina auxilia nesse cumprimento dessas pequenas tarefas que nos aproximam de Deus, como a oração, como o jejum, como nós já vimos aqui em outras lições, Nós temos aqui, quem segue a Cristo estuda a palavra, quem segue a Cristo pratica o jejum e a oração. Quem estuda a Cristo, quem anda com Cristo, anda na palavra do perdão e do amor. Então, há diversas atitudes, diversas atividades que o cristão, ele deve prosseguir para ele ter uma vida de santidade, de fidelidade ao Senhor. Então, não deixe de apresentar. E aí, mostra aqui o trabalho do agricultor. Eu aconselho o professor trazer bem direitinho, os pontos aqui, o adubo, a questão de arar a terra, trazer uma ilustração aqui para mostrar, certo? E, por fim, o subtópico 3 diz que, sempre haverá uma recompensa para a dedicação ao reino. Então, nós já estudamos o conceito de reino na lição anterior, mas nós entendemos que quando eu me dedico ao reino, há uma recompensa. Então, por exemplo, o soldado, ele tem a vitória sobre aquela guerra. O atleta, ele tem a coroação, ele tem a medalha. E o agricultor, ele é o primeiro a gozar do seu fruto. Ele é o primeiro a verificar a colheita. Ele é o primeiro a desfrutar. Então, eu acho interessante esse trecho aqui que o autor traz. Ele diz, tal qual um semeador de sonhos e futuros, devemos viver em completa entrega nas mãos do Senhor, sempre confiando que Ele fará o melhor para nossas vidas. Deus fará o melhor para nós e nós precisamos entregar o nosso melhor para Ele. Então, isso é fidelidade ao Senhor, compreendendo que tudo terá uma recompensa, uma recompensa divina, que é a melhor parte. Então, não deixe de mencionar esses pontos para seus alunos, certo? Esses pontos aqui são fundamentais para a lição. Agora nós vamos para o nosso subsídio didático e pedagógico. Isso mesmo, nós vamos trazer aqui algumas dicas e sugestões para incrementar sua aula, para ajudar na dinâmica das suas aulas. Você está fazendo o e-book?
O nosso e-book aí, estamos na 7ª lição, nosso e-book já está no 7º capítulo. Cada semana o professor irá trazer uma pergunta dos alunos, a pergunta selecionada, você pode sortear ou escolher a melhor pergunta, vai colocar a pergunta no e-book. Esse e-book tem um link que foi divulgado, certo? O professor vai colocar e vai responder essa pergunta. E assim, cada semana se fará um capítulo do livro, que é um e-book, certo? Construído pelos seus alunos. Então, não deixe de executar aí essa dinâmica trimestral escolhida para trabalhar com a lição Imitadores de Cristo, certo? É muito importante que você trabalhe e registre também esse momento em que os alunos estão, porque posteriormente você pode divulgar os resultados do seu trabalho. Nós também temos algumas dicas pedagógicas da própria lição, né? Nós temos aqui, na página 47, nós temos um quadro com 3 partes, né, que trazem aqui o soldado, o atleta e o agricultor. E aí tem referências bíblicas, né, que mencionam essas 3 profissões, essas 3 nobres profissões, e é importante, você pode trazer esse quadro, reproduzir em sala, certo? Você pode xerocar a partir daqui da lição, ou ainda pode mandar uma foto deste quadro para o grupo do WhatsApp da sua igreja, junto aos seus alunos, para que eles consigam visualizar esse quadro da página 47. Uma dica muito importante, muito bacana aqui, de como foi usado essas alegorias, que são exatamente essas comparações que são feitas ao longo da lição, certo? Porque nossa lição é dividida em 3 tópicos que exatamente versam sobre esses 3 elementos aqui, essas 3 profissões, né? O soldado, o atleta e o agricultor. E por fim, a nossa dica pedagógica, a nossa dinâmica pedagógica, que nós trazemos uma dica para vocês. O que vai acontecer? O professor vai pegar os 3 nomes, soldado, atleta e agricultor, vai escrever num papel, enrolar o papel, colocar num copinho, certo? E aí você vai dividir a sua sala em 3 grandes grupos, tá certo? 3 grandes grupos. Um grupo vai apresentar, no caso, isso deverá ser feito, só para deixar claro os professores, isso deverá ser feito após a ministração da lição, porque vai fazer o fechamento e a síntese, certo? O professor vai dividir, tá? Esses 3 grupos, vai sortear, então cada grupo vai pegar um papel, um grupo com soldado, um grupo com atleta e um grupo com agricultor. E vai pedir que esses alunos façam uma caracterização sintética e geral sobre cada profissão. O que é essencial para um soldado? Então, é essencial ele ter em mente sua missão, ele ser fiel, ele ter disciplina. Então, ele vai colocar lá. No atleta, o que é importante? Então, você vai deixar com que os alunos discutam ali mais ou menos 25 minutos e escrevam no papel. E, por fim, o outro grupo também, agricultor. O que é importante de um agricultor ter na sua profissão, que é essencial, que não pode faltar na profissão de agricultor. Posteriormente, cada turma vai escolher um representante, vai apresentar as características e o professor fará o fechamento, fazendo essa comparação e mostrando esse fio condutor desses 3 elementos centrais que são trabalhados aqui na lição. Veja, eles não são trabalhados aqui em vão. Por quê? Porque eles mostram a questão da fidelidade, porque todas essas profissões trabalham com a fidelidade ao Senhor, com a disciplina, com a disposição. É por isso que há essa comparação do apóstolo Paulo, né? Então ele traz aqui esses 3 quadros que vai corroborar essa dinâmica. Mas aí você vai estar dando oportunidade para os seus alunos discutirem essa temática, tá certo? Se você gostou destas dicas pedagógicas e doutrinárias, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nossos vídeos vão ao ar toda semana. Você pode estar aí interagindo também, fazendo comentários, se você utilizou alguma dica e sugestão nossa das lições anteriores.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma boa aula no domingo.